coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos olhar mais panoramicamente para duas cartas pessoais, duas cartas pastorais, Tito e Filemon. Por isso que você está recebendo aí os dois juntos, tá bom? Não é só um não, se você recebeu um, está faltando o outro, tá bom? E a gente quer, como elas são bem pequenas, dá para a gente hoje falar sobre essas duas cartas que Paulo escreveu, cartas pessoais conhecidas como cartas pastorais. E creio que Deus há de revelar, sim, o seu querer e a sua graça sobre a nossa vida nesta manhã. Então, deixe aberto aí a sua Bíblia em Tito, e como sempre fazemos, damos uma rápida visão geral e também falamos um pouquinho para que os irmãos possam se familiarizar e se sentirem estimulados para conhecer mais da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para nós nessa manhã. Senhor Deus, bendizemos e adoramos ao Senhor, e diante de Tua palavra sempre nos encontramos aos domingos, e cremos que esse momento de fato é muito precioso para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual. Sim, Pai, toma-nos então no estudo, ó Pai, nessa proposta que temos de olhar para esses livros do Novo Testamento e ver mesmo que panoramicamente, mas Senhor, dá-nos o aprofundar cada vez mais na Tua palavra e que ela assim continue a nos moldar, a revelar o Teu querer sobre a nossa vida. Suplicamos que o Teu Santo Espírito seja o ensinador maior entre nós nesta manhã. Assim eu oro para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Tito, com certeza é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Não há dúvidas disso. Apesar de Tito ser uma dessas cartas onde os teólogos, como algumas outras, discutem a veracidade do escrito. Mas como não é minha proposta aqui ficar entrando nesses assuntos, né, como eu digo, né, vamos deixar para que os teólogos possam discutir e chegar a uma primícia, e a gente, né, às vezes quando vamos num restaurante, a gente não precisa saber como foi todo o processo, basta a gente saber que a comida foi bem preparada e todos os cuidados chegando a nós, porque dependendo do prato que nos é fornecido, há uma dinâmica, uma ginástica para fazer. Então, vamos deixar isso para os teólogos. Se eles trouxerem para nós essa comida maravilhosa, já é bom demais, e vamos deixar eles discutirem essas questões. Aqui, então, há uma discussão teológica, né? Se foi, se não foi, mas nós vemos aqui que, de fato, é Paulo, porque ele assim também se apresenta. Essas questões surgem, irmãos, justamente porque em algum momento Paulo usa expressões ou traz uma ideia diferente do que vinha sendo dita. Não é assim na nossa vida? A gente conhece alguma pessoa e de repente, diante de um falar, diante de uma colocação, a gente diz, mas eu não conhecia esse seu lado não, né? Assustado pelo fato de que aquela colocação, aquele gesto, aquela atitude nos surpreendeu. Mesma coisa nos escritos aqui que o pessoal começa a debater no sentido se foi ou se não foi de Paulo, né? Então, mas aqui está bem claro que foi Paulo quem escreveu essa carta pessoal, essa carta pastoral a Tito, né?
A data provável aqui é provavelmente entre 62 e 64. Muito provavelmente, né, nesse período aí. Por que às vezes não dá para precisar com exatidão? Foi em tal ano, em tal mês, em tal dia, né? Porque as cartas daquele tempo não tinham essa preocupação de serem tão específicas nesse sentido. O que importava era que o conteúdo pudesse chegar àqueles irmãos, né? E lógico, nós datamos aqui para a gente situar o período, ver o momento histórico e o porquê que foi escrito daquele jeito ou daquela maneira. Então, provavelmente Paulo estava preso aqui também, quando escreve essa carta a Tito, né? E ele tem o propósito, ao escrever essa carta, de encorajar Tito, que é um líder, que é um pastor, que liderava aquela igreja. O objetivo era: há coisas erradas nos ensinos, então deixe-me revelar para você o ensino correto a ser passado, a ser transmitido, né? Então ele quer encorajar a esse embate, no sentido de revelar: olha, tem coisas que estão sendo ensinadas e que têm levado a uma prática que não é tem levado a uma prática de uma vida não piedosa. Então todo o ensino deve visar isso. A gente, como igreja presbiteriana, a gente procura zelar por isso, mas estamos sujeitos e debaixo a orientação e direção de Deus, no sentido de que esse ensino, sim, deve ser sempre correto e devemos ser zelosos, porque isso faz com que a gente tenha palavras, gestos e atitudes que dignifiquem a Deus, que nos mostram que estamos no caminho da santidade, da pureza, tão importante para a vida, né? Como diz, sem uma vida santa ninguém verá a Deus. Sem viver uma vida de fé, de amor e de esperança, a vida de fato não tem sentido algum. Por isso, Paulo, ao escrever para Tito, tem essa intenção. Aliás, todas as cartas têm essa intenção, basicamente, né? Olha, vocês estão tendo atitudes, palavras e ações que não é correto. Agora, interessante perceber que essa é a preocupação de Paulo. E deve ser a nossa também, na medida em que vivemos num mundo tão difícil e tão mal, né? Lá em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, chega um momento que Jesus diz assim: eu não peço, meu Pai, né? Jesus conversando com seu Pai, não peço que os tires do mundo. A questão nossa não é assim: olha, vamos agora viver uma vida onde a gente está cercado e não tem contato com o mundo. Não, temos contato com o mundo. Mas o Senhor diz: Senhor, não tira eles do mundo. A questão não é viver isolado, a questão é que o Senhor continue a agir graciosamente, livrando do mal. E o mal aqui não é somente o mal físico, mas o mal que muitas vezes há em nós, na nossa velha natureza, e que se manifesta de uma maneira terrível. Esse aspecto também deve ser lembrado. Então, livra-nos sim de acidentes, de perigos, livra-nos de ceder aos ensinos falsos, porque é muito fácil, é mais cômodo, onde você está num ambiente onde todo mundo acha que a mão esquerda é mão direita, e você acaba dizendo: o que adianta lutar contra isso, lutar contra a correnteza? Mas é nesse sentido que Paulo escreve, ensina e diz: olha, não devemos esmorecer, vamos permanecer firmes. E aí, irmãos, temos não só no Novo Testamento, mas olhando para a história cristã de homens, desde o Velho Testamento até agora, são pessoas que se posicionaram contra esses valores e sistemas do mundo. Aí você tem que recordar, lembra de Daniel, né, que tinha toda uma conduta ali, ele se mantém firme, né? Toda a Bíblia vai mostrando que devemos estar sujeito a esse reinado. E Paulo, então, tem essa proposta. O mundo vive assim, o mundo tem essa dinâmica, mas você deve agir diferente. Lembram, semana passada, falando de Timóteo, né, na segunda carta, Paulo diz para o seu filho: tu, porém, o negócio está assim, mas você vai agir de outra maneira. Então,
Paulo, ao escrever cartas para igrejas, cartas pessoais ou pastorais, né, que são 4, Timóteo, Tito e Filemon, ele sempre tem essa intenção de mostrar, olha, é esse o ensino que você deve, né, vamos, se encoraje e não tenha medo, vamos derrotar, vamos destruir esses falsos ensinos que não levam uma vida piedosa, uma vida conforme o projeto de Deus. Às vezes, quando a gente fala piedoso, né, a gente pensa que é um negócio tão assim, só religioso, né? Mas viver uma vida piedosa tem a ver com viver o projeto de Deus para o ser humano. Por isso que a gente fala piedoso nesse sentido. O piedoso não é aquele que não goza e não usufrui das coisas que estão ao redor, né? A gente usufrui, opa, tem um bom alimento, tem boas situações, temos aqui o ar-condicionado. Não, ar-condicionado no meu tempo, na minha igreja, não tinha isso, não. Era lá, o pessoal estava lá com calor, cantava, não tinha microfone, era tudo com fio, tinha que ter cuidado para não pisar. Agora tem até sem fio. Não, isso a gente vai usufruindo das benesses que o mundo pode nos dar, mas sem, de fato, ser, vamos dizer assim, contaminado por esse mundo, contaminado no sentido de nos desvirtuar da vontade de Deus para a nossa vida, seja como pessoas, como profissionais, como alguém dentro da família, cônjuge, pais, filhos. A proposta está aqui. Então, tem sempre esse objetivo. O tema aqui, vamos dizer, que Paulo quer mencionar, é que a igreja é estabelecida mediante uma liderança firme, uma liderança sólida. Ele vai trabalhar isso. E um estilo de vida sóbrio, piedoso, né? E isso, esse estilo de vida e essa liderança que surge, esse estilo de vida que é sóbrio, que é piedoso, isso tudo acontece por meio das doutrinas que são faladas, né? Seja da eleição, seja da redenção e da regeneração. Agora, a palavra doutrina parece que para alguns ocupa um peso muito grande, né? Doutrina, até a própria expressão já tem carregado, parece que um peso grande. Mas o que é a doutrina? Não é apenas você conhecer teoricamente algumas coisas. E é interessante que aqui em Tito, no finalzinho do capítulo 1, versículo 16, diz: no tocante a Deus, os falsos mestres professam conhecê-lo. Olha, eles dizem que conhecem. Conhece a doutrina e tudo. Mas ele diz, entretanto, porém, todavia, o negam por obras. Isso é, quando você olha as atitudes, as palavras, né, avalia a vida, você diz, espera aí, esse é crente mesmo? Como é que pode? Continua dessa maneira, tendo esse mesmo pensamento, essa mesma postura, nada mudou, continua tratando o seu cônjuge da mesma maneira, continua tratando os filhos da mesma maneira, continua, né, agindo com os pais da mesma maneira. Espera aí, tem algo errado. Professam conhecê-lo. Olha, quando volta-se para Deus, não, eu conheço a Deus, mas conhece quanto? Hoje, pela internet, você pode dizer que você conhece qualquer parte do mundo, né? Você vai lá, dependendo, tem museu que disponibiliza aquela obra de arte, você vê pela tela. Você pode assistir jogos, né? Dependendo do que você gosta, você vai assistindo futebol americano, basquete, você sente ali vendo a televisão. Você diz que conhece? Conhece. Mas você conhece mesmo? Lógico que não. Porque o conhecer envolve estar presente e sentir toda aquela dinâmica, onde a câmera que mostra alguns detalhes, você consegue olhar em outras dimensões. Vamos pensar, a escola dominical aqui está sendo gravada, na terça-feira será retransmitida. Mas só você que está aqui tem a dimensão, não somente da figura do pastor que está aqui, delimitado, mas você pode olhar para trás, ver os irmãos que estão aqui, né, tentar reconhecer apesar das máscaras, né? Aquele é fulano, aquele, né? Reconheceu. Quem está em casa assistindo não vai. Então, não conheceu plenamente. Então, quando Paulo diz para Tito, eles dizem conhecer, mas conhecem muito pouco, não conhecem por experiência, por vivência.
E essa é a grande dificuldade, talvez, nossa. Queremos conhecer a Deus, né, a toque de caixa, queremos conhecer a Deus simplesmente porque ouvimos alguma coisa, o meu avô, meu pai, tem uma história aqui na igreja, tá, conheço. Mas o quanto de fato conhecemos diariamente. E a Bíblia, então, nos estimula a conhecer e desenvolver esse relacionamento. Não é cumprimento de regras e deveres. Já disse aqui, cristianismo é relacionamento. É buscar a Deus. E lógico, Deus nos presenteia, quando vimos isso em Efésios, né, que Deus concede uma liderança para nos abençoar, nos habilitar para, de fato, descobrirmos quem nós somos no corpo de Cristo e viver essa vida, não só sendo abençoado, mas abençoando também. Então, Paulo diz, olha, Tito, tem gente, esses falsos líderes, querem trabalhar nessa perspectiva. Então, esse é o desafio que Paulo diz para Tito, né? Paulo diz, Tito, é assim, você tem que ser líder. E aí, lógico, olhando propriamente para o livro de Tito, você vai perceber que Paulo sempre traz, sim, essa saudação, né? Do versículo 1 ao versículo 4, ele traz uma saudação. Se descreve, né, como servo de Deus, não somente servo, mas alguém que é apóstolo, isto é, enviado, com um objetivo. Ele entende o propósito dele para a vida dele, que é promover a fé dos eleitos de Deus. Ele promove a fé, fortalece e leva esse pessoal a um pleno conhecimento um pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então vejam, conhecimento de Deus, das doutrinas, deve nos levar a viver uma vida mais santa. Uma vida de um compromisso inabalável com esse Deus, aonde Ele a cada dia poderá sim nos surpreender. A gente, né, gosta muito de algumas rotinas, mas Deus às vezes não gosta muito da rotina em si, porque de repente Ele vai dizer assim, olha, você vai me conhecer agora por uma enfermidade, você vai me conhecer agora não só porque você está vivenciando uma enfermidade, mas porque alguém bem próximo de você está passando um momento difícil e você poderá me conhecer ao me buscar, ao clamar por essa pessoa. Então Deus proporciona esses momentos assim, para que a gente possa conhecê-lo e em conhecendo um pouquinho mais de quem é esse Deus, continuar a viver. É verdade. E podeis dizer, como Jó disse, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Assim que ele conclui. Quem era Jó? Você conhece, já por 3 vezes no primeiro capítulo diz, Jó era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Joia! Era alguém que diante dos seus filhos, depois que fazia o rodízio das festas, né? Vem cá, vamos orar, quem sabe vocês, como lemos no Salmo 19, né? Pecados ocultos, da ignorância, quem sabe vocês não blasfemaram, vocês não fizeram alguma coisa contra. Vamos pedir a misericórdia de Deus para não levar em conta, de repente, alguma asneira que vocês falaram. E eram meninos grandes já. E Jó era aquele homem que tinha muita tarefa, porque para cuidar daqueles recursos que ele tinha, não sei quantos mil disso, de jumento, de ovelha, não pode ser qualquer um. O cara tem que saber administrar, tem que estar dedicando, então, mas achava tempo para olhar e cuidar também da vida espiritual de seus filhos. Então, o desafio é conhecer, saber que Deus é quem escolhe, mas tudo isso deve levar a viver uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida piedosa. E vida piedosa, irmãos, vai muito mais do que simplesmente orar e ler a Bíblia. Quando você lê o profeta Isaías, você vê logo no primeiro capítulo Deus dizendo que os animais conhecem o seu possuidor, mas Israel não me conhece.
E aí vai dizendo, a partir do versículo 10, se eu não me engano, dizendo: eu sei que vocês vêm aqui e oferecem as festas, os cultos, mas olha, eu estou cansado disso. E aí Deus diz por que ele está cansado. Eu estou cansado disso porque vocês vêm aqui, tá, me oferecem o melhor. Mas quando vocês saem daqui, vocês não me conhecem. No sentido de que os outros precisam ser abençoados como você foi. Então ele cita lá, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Vocês têm deixado esse pessoal de lado. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês se importem. Então a vida piedosa é uma vida assim, que eu olho para Deus e falo, eu tenho que viver de uma maneira correta com Ele. Mas, ao mesmo tempo, essa vida piedosa me leva a viver também com o meu próximo uma vida correta também. Os 10 mandamentos estão basicamente divididos, né? Os 4 primeiros com relação a Deus e os outros 6 com relação ao próximo. Certa vez perguntaram, né? Como é que toda a lei é resumida, Jesus? Eu falei, na verdade, são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Nisso se resume toda a lei de Deus. A partir daí, qualquer das 600 e tantas leis que existiam lá na época, todas elas vão falar de como eu devo proceder corretamente com Deus e com o próximo. Seja ele irmão, seja ele dentro do contexto de família. E é isso então que é viver uma vida piedosa. E é isso que o mundo diz, fala, não, nós não queremos a interferência de Deus na nossa história. Mas isso foi herdado lá com o primeiro casal, você vai lembrar, Adão e Eva, que resolveu ser Deus e não prestar obediência. Olha, você será como Deus. Isso encantou Eva e Adão. E aquele casal, então, né? Eva foi ludibriada, mas Adão, no seu silêncio, permitiu aquilo, né? Terrível isso. E às vezes nós, homens, herdamos esse silêncio de Adão, né? Quando a gente deve falar, mulher, não é bem assim não, vamos pensar um pouquinho. Aí para não ter briga, a gente fica quieto. Isso é horrível, estou falando para os homens aqui, né? Os casados e aqueles que vão casar é assim, então aprenda a dialogar, aprenda a discutir, isso é saudável. Adão deveria ter dito, mulher, espera um pouquinho, olha onde Deus nos colocou, olha, né? Argumentar, não é bem assim não, vamos ponderar, olha, essa aqui está chegando agora, mas o Senhor esteve aqui ontem, falou conosco. Interessante que o texto diz que todos os dias o Senhor vinha, né? Na viração do dia. Então, em menos de 24 horas, o casal deu ouvidos a outra voz, a outro ensino. E é assim na vida de qualquer ser humano, e nossa também, irmãos. Ouvimos aqui, mas de repente, no almoço, no final da tarde, né, a gente tem uma postura totalmente diferente daquilo que a gente ouviu aqui. E isso é o velho homem se manifestando. Por isso que a Bíblia diz, a boa nova é o seguinte, você não consegue com seu esforço. Sabe como é que você consegue? Em Cristo Jesus, que morreu por nós. Em Cristo Jesus, que se deu voluntariamente, pagou o nosso preço e diz, vamos fazer uma troca, me dá a sua vida miserável, e eu em troca vou te dar a minha vida plena e abundante. Porque Ele veio para isso. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Agora, por que não temos? Porque às vezes o nosso coração não está disposto a isso. Bom, é esse o sentido. Paulo escreve para Tito, olha, você está aí para que os irmãos cresçam na fé e cresçam no conhecimento da verdade. E fé e conhecimento vai levar a uma vida piedosa. Assim ele começa, né? E Tito também é mais um desses filhos, né? Versículo 4 diz, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então assim, ele inicia a sua saudação, né, a Tito, e traz já aqui nessa saudação essas preciosas verdades. Mas o livro tem 2 pontos aqui, dividido em 2 coisas antes da parte final, né? Ele vai falar dos bons líderes e dos maus líderes que há numa igreja.
Então, do versículo 5 ao versículo 9, ele vai falar, olha, tem gente boa, e gente boa tem essas características, tem essas qualidades, tem essa disposição, que vai do versículo 5 ao versículo 9. E aí ele instrui, você vai preparar essa liderança, aqui a gente chama de presbíteros ou diáconos, liderança que deve ter essas características. Tito está em Creta, não é? Versículo 5 diz, por essa causa, para promover a fé e uma vida piedosa, eu te deixei em Creta, e também para que pudessem pôr em ordem as coisas que faltam ainda. Paulo fez tudo? Não. Nós vamos fazer tudo? Não. Lembram lá de Coríntios? Né? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, Apolo, eu sou de Paulo, tinha alguns mais crentes, né? Não sou de nenhum desses, eu sou de Cristo. Aí ele tem que falar, irmãos, o negócio é o seguinte, um planta, o outro rega, o outro colhe, e é assim na dinâmica do reino de Deus. Esse trabalho nosso aqui, teve pessoas que foram obedientes e iniciaram o trabalho aqui há 64 anos. E ao longo desse tempo, vejam quantas outras pessoas vieram e contribuíram. Não pensem só na figura do pastor, mas ao longo da liderança como um todo, de pessoas que estavam aqui, que fizeram que chegássemos e fôssemos o que fôssemos hoje. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Poderia. A questão é que Deus levanta em cada geração, né? Se bem que as gerações agora estão cada vez mais curtas, né? No sentido de geração Y, né? Tem lá as terminologias que vão separando as gerações, né? Que antigamente a geração a gente contava de 40 anos, agora conta acho que de 5 em 5 anos, negócio assim, porque dependendo do que aquela criança tem contato, já é um tipo de geração que vai desenvolver e vai crescer de uma outra maneira. Mas olhando para nós, você percebe sim, cada um contribuiu, cada um foi fiel a Deus na medida. Então, Paulo diz para Tito, Tito, põe as coisas em ordem, faltam coisas para fazer, né? Eu fiz a minha parte, faça, e aí outros vão continuar essa obra, mas tendo a fé verdadeira, o conhecimento verdadeiro que leva assim a viver essa vida piedosa, essa vida segundo o propósito e a vontade de Deus. Então, você pode perceber aqui como que é interessante, como ele, no versículo 9, né, dentre as muitas considerações, ele diz, apegado à palavra fiel, né? O líder mesmo é aquele que fala assim, olha, essa palavra aqui eu amo a tua lei, né? Medito nela de dia e de noite, como diz o salmista. Então, esses são deveres que a liderança boa devia cuidar. E Tito, como líder, devia estar atento, dizer, olha, essas características aqui. Ninguém nasce, muitas vezes, com essa característica, mas ao longo da existência você pode dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Ganancioso, cobiçoso, como diz o finalzinho do versículo 7. O versículo 8 diz, hospitaleiro. Na nossa intenção, a gente nunca vai ser, né, generoso o suficiente, hospitaleiro assim, mas diz, então, intencionalmente, force-se a isso. Como no Salmo 119 diz, induz o meu coração a guardar a tua palavra. O que é induzir? Você força. Não, é assim. Vamos lá de novo. Você está induzindo. Então, você vai se induzir em relação a essa palavra a buscar. Então, busque. Olha, amanheci hoje cansado. E hoje, essa noite, foi difícil, porque ontem o dia foi puxado. Programa da federação. E foi legal. Mas cheguei em casa, a idade está chegando, né? Vê só, né? E aí eu falei, gente, tem que respeitar mais. Mas aí acordei, estou bem agora. Né? À tarde tem que tirar um cochilinho básico para poder restabelecer a idade. Se fosse mais jovem, a gente talvez até ia fazer outra coisa, vamos brincar de bola, coisa e tal, e estaria inteiro. Mas a idade chega, fica complicado, né? A gente fazer algumas coisas, né? Mas ele vai dizendo, você induz o seu coração a ser uma pessoa assim. Então, o bom líder, ele entende, tá? A minha velha natureza me leva a isso, mas eu vou agir diferente. Vou me postar, me colocar diferente.
E aí, do versículo 10 ao versículo 16, parte final, ele vai falar desses falsos líderes e adverte contra esses falsos mestres, esses que querem ensinar, mas na verdade nada, né? Diz, olha, existem muitos, e ele falam, líderes que não são subordinados, são insubordinados. Pauratores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Quando ele fala da circuncisão, é aquela que você tem que lembrar lá de Gálatas, né? Que, olha, para você ser um crente fiel em Deus, tem que se circuncidar. Então ele está dizendo, olha, é preciso fazer com que esse ensino, essas pessoas se calem. É preciso fazê-los calar. Estão pervertendo, estão levando para uma realidade que não é a verdadeira. E aí, irmãos, nós, como líderes, devemos nos avaliar. Espera aí, o meu ensino tem levado a uma vida piedosa ou uma vida distante daquilo que Deus coloca? Eu como líder, eu como pastor, o presbítero, o diácono, ou qualquer outro líder, e qualquer outro cristão, porque o cristão que vive em família, aquele que é pai, aquele que mesmo não tendo filho, é responsável, né, vamos assim dizer, pelo seu cônjuge, para que ele cresça espiritualmente, para que ele se pareça mais com Cristo. Então, é responsável. E aí, ele vai dizendo, há ensinos, há pessoas que estão pervertendo até casas inteiras, famílias. Então, ele vai dizendo, olha, é difícil, né? Lembra aqui dos cretenses, no versículo 12, né? Um profeta já dizia, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, preguiçosos, né? Ventres, né? Então está dizendo, olha, parece que é da cidade ter essa coisa, mas vocês têm que ser diferentes. Vocês vão liderar diferente. Ele está falando para o líder. Então, e traz aqui. Então, termina dizendo, olha, no tocante a Deus, eles dizem conhecer, mas não conhecem, né? São pessoas desobedientes e reprovadas para, de fato, realizar a boa obra. Que boa obra é essa, irmãos? Boa obra de demonstrar que é em Cristo que o potencial máximo que há no ser humano pode ser desenvolvido. A boa obra é mostrar que um coração triste, atribulado, encontra assim descanso em Deus, mesmo em meio às tribulações. Encontra paz, mas não paz como o mundo dá. E o próprio Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, mas eu não vou dar a minha paz como o mundo dá. Porque o mundo nos concede paz de que maneira? Quando está tudo bem, não tem ninguém enfermo, nada daquilo. Mas João 14 diz, não se turbe o vosso coração. Olhe para uma outra realidade. Não somente a esperança de que na casa do Pai há muitos cômodos, muitas moradas, muitos quartos, mas que aqui eu estou com você. Lembre de que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembrem do Davi dizendo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lembre-se do profeta dizendo que essa misericórdia a cada manhã se renova. O prazo de validade da misericórdia de hoje é hoje. Não adianta você guardar um pouquinho da misericórdia de hoje para amanhã. Amanhã tem outras novas. E a cada dia tem novas e novas. É essa palavra, então, que diante de um mundo tão difícil, incerto e inseguro, a gente pode confiar em Deus. Eu não vejo, eu não sinto. Nem tudo a gente precisa sentir para dar crédito, né? Eu nunca enfiei um dedo numa tomada para saber que o negócio é ruim. Você já? Eu não. Ninguém, todo mundo respeita. Porque já ouviu falar e viu que o negócio está muito bacana. Quando enfia o dedo na tomada, se for 110, legal. Mas se for 220 em algumas cidades, o negócio é um choque. Então você não precisa de ter experiência para isso. E ao longo da vida, a mesma coisa. A segunda parte de Tito, aqui no capítulo 2, até o 3:8, vamos assim, ao 3:11, melhor, ele vai falar dessa piedade que é formada por esse conhecimento. Então, olha a expressão, interessante, né?
Tu, porém, olha, é assim que o pessoal faz, que não, né, que dizem conhecer a Deus, mas diferente. Então você, fala de fato como que é essa sã doutrina que você não somente vai falar, verbalizar, ensinar teoricamente, mas as pessoas vão ver em você que você é alguém que pratica. Interessante que lá em Coríntios, no capítulo 11, se não me engano, na primeira carta, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vocês precisam de alguém para ver como que é servir? Podem olhar para mim. É assim que é servir a Deus. Olha, eu fico pensando, gente. E aí a questão é, será que a gente teria essa mesma coragem de dizer para algum outro, dizer, você quer servir a Deus? Quer um exemplo visível? Pode olhar para mim. Lógico que a gente fica receoso porque a gente conhece a gente um pouquinho, né? Aí a gente fica assim, se o cara ficar olhando para mim mesmo, ele vai descobrir aquilo ou aquilo outro, aí vai ser complicado, vai ser vergonhoso, né? Mas vejam, aí que vem a graça. Aí que vem a graça de Deus. O caminhar com o Senhor, quando diz que é de vitória em vitória, mas nos diz que muitas vezes essa vitória acontece porque às vezes vacilamos em algum momento e deixamos claro que não somos super-homens, não somos super-crentes, mas na dinâmica da vida podemos cair. E na Bíblia tem, pelo menos, né, a maioria que está descrita aqui mostra os seus erros e as suas mazelas. Abraão, sai da tua casa, sai com a tua mulher, sai. E na primeira oportunidade, não é minha mulher. É minha irmã. Ué, mas mostrando essa dinâmica, aí você vê as famílias, né? Um menino é mais querido pelo pai, o outro é mais querido pela mãe, aí um quer ser abençoado de qualquer maneira, bota a pele para poder receber a bênção antes, aí já tinha dado a bênção, os irmãos ficam brigados, olha a dinâmica. Gente, é a família de hoje muitas vezes, né? Mas percebe como, apesar de todos os dramas da vida, todas as mazelas, a graça de Deus, num determinado momento, age e muda. Pense em Davi, um rei segundo o coração de Deus, conforme Atos diz. Mas quem foi esse rei segundo o coração de Deus? Aquele que não foi um verdadeiro pai diante de uma atrocidade de um dos irmãos, fazendo uma maldade com a outra irmã, e aí aquele que deveria ser o pai da paz, trouxe uma confusão, porque mata o irmão, faz aquilo outro. Vejam, a dinâmica, os dramas da vida, mas por trás disso está a graça de Deus. Então quando você disser, sede meus imitadores, sede também não somente reconhecendo que você vai caminhar de vitória em vitória, mas que você também pode cair, e ao cair, e ao entristecer o coração de Deus, ou ferir alguém, ter um coração dócil para dizer, perdoa, eu errei, eu não deveria ter agido assim. Essa é a dinâmica da vida cristã. Não sou arrogante, não sou petulante, e Davi escreve isso no Salmo 131, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo. Quem era Davi? Era o primeiro, não tinha ninguém acima dele, humanamente falando, que ele deveria obediência. Mas ele reconhecia que diante de Deus, rei, o servo, a criança, né, deveria entender essa realidade. Então, irmãos, sermos exemplo é ser exemplo de falar assim, olha, eu erro, mas eu me volto para Deus. Eu faço muitas vezes algo que não agrada, mas eu me volto para Deus e peço misericórdia, Senhor, misericórdia. É a luta, é a luta, é a luta, é a luta. E tem luta que é em oração. E às vezes essa luta em oração demora um bom tempo. Santo Agostinho, a sua mãe Mônica, orou pelo menino por quase 30 anos para que ele deixasse aquela vida devassa. E ele encontra e muda de vida. É assim, irmãos. Nessa dinâmica. Então, ele vai dizendo, você, porém, age diferente. E aí, essa graça, essa doutrina da graça, que nos leva a essa realidade, vai nos conduzir, conforme Paulo diz aqui para Tito, ele vai trazer algumas instruções dos diferentes, vamos assim dizer, diferentes grupos sociais, né? Ele começa falando do versículo 2, os homens
idosos, as mulheres idosas, como devem proceder. Versículo 6, os moços, né? O próprio título, como ele deveria ser no versículo 7, torna-te pessoalmente padrão, olha, você, né? Aí no versículo 9 fala dos servos, então ele vai mostrando, olha, dentro da igreja você tem essas classes, e como cada um deve proceder, como que esse ensino vai interferir nessas relações, ou se eu faço parte de uma dessa classe sociais que são diferentes. Do versículo 11 ao versículo 14, então ele vai mostrar a obra redentora em Cristo Jesus, dessa graça que se manifestou, que é Cristo Jesus. E ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele fala aqui esse resumo da obra redentora de Cristo e como que essa obra produz no coração, numa vida que é alcançada por essa graça salvadora, nos tornando um povo para de fato viver com este propósito tão gracioso, tão maravilhoso. Traz aí a partir do versículo 15, algumas exortações, até o capítulo 3, versículo 2, exortações à doutrina, né, a sermos perseverantes e a mansidão. Por isso que ele começa dizendo, dize essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Era um jovem como Timóteo, né? Talvez não tão tímido como Timóteo, não com tantos problemas físicos de enfermidades como Timóteo, né? Mas, olha, você é jovem, mas vamos lá, firme. Então ele trabalha essas questões. E aí ele conclui do versículo 8 ao versículo 11, o ensino para as boas obras e como evitar uma vida que manifesta heresias, né? Então, ele diz que, antigamente ele reconhece, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, escravos de toda sorte de paixões. E ele vai descrevendo, olha, a gente era assim. A gente foi, está lá, não tem como negar. Mas olha como a graça alcançou e mudou a sua vida. E é essa perspectiva da boa obra, de saber que essa boa obra que foi feita na sua vida, pode ser feita na vida de uma outra pessoa tão terrível, tão maligna, tão pervertida, pode mudar. Essa é a obra redentora que em Cristo Jesus há. Então ele traz essa lembrança e traz esse ensino para que a gente não possa se desvirtuar, porque esse ensino traz essa regeneração, traz essa nova vida que há em Cristo Jesus. Então ele traz essas recomendações, até dizendo, olha, versículo 9 do capítulo 3, evita discussões, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Então, olha, tem ensino que você vai ficar discutindo para quê? Igual eu falei aqui no início, você vai ficar querendo saber se foi de Paulo ou se não foi. Para a gente pouco importa, se está aqui, cremos que esses livros que estão aqui é a palavra de Deus, e essa palavra tem algo a me ensinar, algo a me revelar, é isso que importa. Se foi Paulo, se não foi, pouco importa, porque Deus usa até uma mula para falar com o profeta, usa um galo para falar com Pedro, usa, né, animais para... Você fala, Deus é soberano nesse sentido, então pouco importa. Se alguns acham que Jonas não é um fato real, né? Ou se você acha, o que importa é estar ali a palavra de Deus para mim, e ela quer me ensinar a ter uma vida aqui e agora, de uma maneira que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Então, se foi, se não foi, foi Paulo.
Deixa lá, então, é mais ou menos isso. Então, evita discussões, porque tem coisa que não vale a pena. Não contribui nada para uma vida piedosa, uma vida conforme Deus quer que vivamos. Ele conclui, então, do versículo 12 ao 15, trazendo as orientações pessoais aqui, e algumas coisas com relação aos seus parceiros, né, nessa caminhada aí, né? E essa é a carta que Paulo escreve, carta pessoal, pastoral, a Tito. Então fica o desafio aí para você ler, tem aí a dinâmica, tá bom? Bom, como eu disse, Filemon, pequena cartinha, né? 25 versículos. Se você tiver uma leitura rápida, em 2 minutos você faz, né? Uma leitura média, 4 minutos. Uma leitura bem devagar, 6 minutos. Isso é tranquilo, né? Então dá para você ler, né? Tem um professor uma vez que falou assim, olha, eu chego para minha esposa, né? Ele é pastor, fala, já estou pronto. Os homens, né? Facilidade, não tem que arrumar cabelo, não tem que passar nada. Ó, já estou pronto. Aí ele fala, então, enquanto a esposa está terminando lá, eu pego um dos profetas menores, ou um desses pequenininhos aqui, Filemon, e leio, né? E fico aguardando, né? Então, dependendo do tempo que a esposa demorasse, a gente brincou com ele, mas você não tem que ler o profeta Isaías, não, né? Porque demora muito. Não, pode ser uma carta pequenininha, não demora tanto assim, não. Então, tá à toa, ao invés de ficar só no celular, né? Vendo notícias que às vezes você já sabe o que é, só muda às vezes o personagem, então leia aqui a palavra, se fortifique-se nela. Então Filemon é essa outra carta pessoal, outra carta pastoral. E quem escreve essa carta? Bom, Paulo é esse que escreve, mas junto com Timóteo. Né? Logo no início, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, quer dizer, eu acho que nessa conversa que Paulo tinha, nesses encontros que Paulo tinha com a liderança para ver alguma coisa, para orarem, lembra desse sujeito aqui, Filemon. E diz assim, Filemon é um senhor, e como senhor, ele está tendo uma atitude assim, vamos escrever para ele? Vamos. E aí, né, depois daquela conversa, provavelmente, Paulo escreve para Filemon, né? Então, os dois aqui escrevem. Provavelmente, entre o ano 60 e 62, foi escrita essa carta. E ela foi escrita da prisão, né? Porque, conforme o versículo 9, dá a entender que Paulo estava preso, né? E ele, então, escreve essa carta da prisão. Alguns entendem que tanto Filemon como Colossenses foram escritas nesse mesmo período que Paulo estava na prisão. Então, interessante, mesmo preso, mesmo com as suas limitações, Paulo se preocupa. Paulo entende que não são as algemas que vão impedir dele se dedicar, né? Ele está limitado de estar presencialmente, mas ele escreve. Interessante que a gente está limitado presencialmente a algumas coisas, não, irmãos? Então, quando a gente olhasse para essas cartas pastorais, a gente vê, poxa, Paulo foi sábio e usou o recurso que tinha na época. E nós temos recursos melhores hoje, não? Pode fazer uma chamada de vídeo, olá, como é que você está, meu irmão? Vamos orar junto aqui, ler uma Bíblia. Ou pode passar, tem o WhatsApp, tem um monte de coisa que você pode fazer. Paulo usou o que tinha na época para abençoar. Eu tenho isso, eu estou preso, o que eu posso fazer daqui? Posso escrever, então vou escrever. Eu não posso estar presencialmente com o irmão que está assim, mas pode de repente fazer uma chamada de vídeo, escrever no WhatsApp, enfim, tem N possibilidades. Paulo então tem essa preocupação, mesmo preso. Então, Filemon, provavelmente junto com a carta aos Colossenses, foram escritas nesse período em que Paulo estava preso. O tema dessa carta é falar do amor fraternal e do perdão que há em Cristo Jesus. Amor e perdão que há em Cristo Jesus. O propósito, então, é instar a Filemon a receber de volta, de uma maneira afetuosa, esse escravo fugitivo
que chamava Onésimo. E o que me chama a atenção é que Paulo não é contra a realidade de você ter escravos. Você lê a carta, você não percebe assim, olha, eu já falei que esse negócio de escravidão não está com nada, não. Ele não censura. Por quê, irmãos? A gente tem que entender na época. Na época, alguém que passava tanta necessidade, sabe qual que era uma das soluções? A solução era, olha, eu quero trabalhar para você me fornecer um recurso. Eu vou ganhar menos, eu vou ser seu escravo. Tinha essas coisas. Olha, está aqui, a família entende, então meu filho. Hoje a gente acha isso um absurdo, né? Mas na época era uma maneira para poder trazer o sustento para a própria vida. A gente não entende hoje, porque hoje tem auxílios do governo, tem N possibilidades, mas naquela época não. Por isso Paulo não chega e não, né, você não vai ver aqui Paulo falando contra o fato da pessoa ser escrava. E aí manda de volta, né, mas fala, ó, ele continua sendo teu escravo, mas agora trata ele como irmão. É diferente. Trata como irmão em Cristo Jesus. Então, o cristianismo, sim, ele quer quebrar barreiras onde há injustiças, mas muitas vezes a própria pessoa, para a própria sobrevivência, se colocava naquela condição, para poder trazer uma certa dignidade, porque não era tão fácil assim. Você não tinha assim, vou lá reclamar no governo, vou lá fazer. Isso é hoje, irmãos. Então, entenda o contexto da época, onde não tinha nada disso. Era César que tirava, e por isso que o Senhor fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você vê naquele sistema feudal como é que eram as coisas. Então Paulo, ele não é contra aqui, mas com certeza se estivesse escrevendo hoje, seria contra a tanta escravidão que há. E em muitos países, né, não vou nem falar o nome, né? Mas muitos países que a gente compra coisas baratinhas, saiba, por trás disso, gente, é trabalho escravo, onde a pessoa não ganha, vamos dizer assim, mais do que $5 no mês. E você compra baratinho porque alguém trabalhou de graça, às vezes foi até crianças escravas que trabalharam, e a gente está se beneficiando disso. Talvez se fosse hoje Paulo dizer, olha, isso é errado. Porque não precisa mais, porque os governos entendem que deve agir de uma maneira social. Naquela época, não. Então, irmãos, é olhar e ver que a Bíblia, naquele momento, ela respondeu daquela maneira. Só que hoje ela poderia falar, olha, por que você está tão ganancioso assim? Na verdade, em algumas cartas ele diz, ricos, parem de botar confiança na riqueza. Mas Paulo entende que algumas pessoas se falam, eu preciso de estar nessa situação para trazer comida, dignidade. É o correto? Não, irmãos. Muito bem. Esse é o propósito, então, de trazer e restituir a Onésimo àquele amigo Filemão. Então tem a saudação, versículo 1 a 3, tanto de Timóteo como Paulo. Tem aqui, versículo 4 ao versículo 7, uma oração em ação de graças, né? Pela lembrança que ele tinha, né? E ele ora, né? Ele diz, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, né? E ele vai descrevendo com gratidão a fé, o envolvimento de Filemão. Mas, versículos 12 a 17, ele vai solicitar para que pudesse receber de volta aquele escravo. Então ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, eu acho interessante esse relacionamento que Paulo tem, né? Eu sou líder, eu podia te ordenar, faça isso. Mas ele prefere, conforme o versículo 9, te solicitar em nome do amor. Não é o programa Silvio Santos, não, né? Antigamente, né? Em nome do amor. Né? Tinha um quadro lá, né? Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te
em favor de meu filho Onésimo. Isso é, filho na fé, que gerou em cadeias. É incrível como a graça de Deus não encontra barreiras, não encontra situações. Onésimo devia estar lá murmurando, mas veio Paulo, né, talvez lembrando daquele episódio, né, devia ser algo normal de Paulo, como Silas, à meia-noite, cantando e louvando na prisão. Qualquer lugar que Paulo estava, era louvor e gratidão, não importava. Provavelmente Onésimo ouviu numa dessas prisões que Paulo estava, né, ouviu lá, falando, compartilhando a palavra, mesmo em meio ali às trevas, e alguém se converte. Isso é fantástico, o evangelho fazer isso. Já viveu uma realidade dura da vida, você diz, o que vai dar essa pessoa vivendo aqui assim? O que vai dar essa pessoa que está presa aqui? A como reabilitar? Ah, lógico que há. E é a graça de Deus. É a realidade de Paulo ali, aonde estava, preso, limitado, naquela cela escura, quem sabe não tão bem cheirosa, exalar o bom perfume de Cristo, trazer luz àquele coração que estava tão perdido em trevas. Vejam, Paulo diz, recebe esse agora, esse meu filho, filho na fé. Ele precisa de cuidados. E com certeza você pode ser essa pessoa. E o encaminha de volta, né? Ele que antes foi inútil, atualmente, porém, é útil. Interessante que o significado de Onésimo é útil, né? Esse servo aqui é um inútil, não faz nada certo, ele foi inútil, mas agora ele te é útil, porque é um irmão na fé. Incrível isso, gente. Isso é fantástico, isso é só o evangelho que faz. As boas novas, mais nada. Mais nada. E ele então, nesses versículos de 12 a 17, ele vai pedindo para que pudesse receber, como recebendo ele mesmo, né? Recebe o versículo 17, recebe ele como se fosse a mim mesmo, né? A mesma alegria, a mesma mesa, né? Que você vai me receber com toda aquela pompa, recebe ele também agora, ele é de Cristo. Interessante que Paulo, na sua conversão, vivenciou isso, né? Ananias, diante da ordem de Deus, lá em Atos 9, diz assim, Ananias, vai lá, está lá Saulo lá, ele para mim agora é um vaso. Mas aí a única coisa que Ananias fala é, Senhor, mas esse é aquele que tem perseguido a gente. Não, mas vai lá, abençoa. E aí Ananias, interessante como chega, né? Diante da ordem, ele chega e fala assim, Saulo, meu irmão. Ele já entendeu a mensagem de Deus, que Deus foi poderoso para transformar a vida de Paulo. O passado dele estava recente, mas era passado, e ele trouxe mudança significativa. Ele termina então, versículo 18 e 19, oferecimento para indenizar a Filemon. Olha, se tem alguma coisa que te deve, põe na minha conta. Né? E ele diz no versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei. Se você quer cobrar, eu vou te pagar. E vou registrar aqui, né? Eu vou te pagar. Vocês conhecem a minha caligrafia, a minha letra, então saiba, eu vou pagar. Então, se é o problema pagar, eu te pago. É incrível isso como, né? Paulo olha para os seus recursos e diz, olha, eu estou preso, mas pouco importa, o negócio é viver. Então ele diz, sim, versículo 20, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Isso é, estou aqui preso, mas traz essa alegria de que esse que foi gerado aqui em cadeias vai ser cuidado e você é essa pessoa. Ele conclui então, trazendo as palavras finais, versículo 21 ao versículo 25. E com certeza ele cita aqui a equipe dele de ministério pastoral, né? Versículo 23 e 24, Epáfras, Marcos, Demas, Lucas, que são cooperadores, olha, estão juntos nessa realidade e estão dando suporte para que você continue a caminhar firme nessa direção. Amém, irmãos?
e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti